estava em Cornell, em Plymouth University, porque ali eu tive alguns colegas que estavam estudando engenharia agrônoma e lá o pai de um cultivava cannabis em Israel a fins de pesquisa. Conversa vai, conversa vai. Eu falei, peraí, mas como assim seu pai está cultivando cannabis em Israel? Como é que funciona? Para mim, cannabis, para mim só conheço Só tinha recreativo. o lado recreativo, né? Mas foi aí que ele me introduziu no tema e começou a me explicar e tal, e aí ficou aquela lâmpada, né? Nossa, mas quer dizer então que isso é ciência? Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, venho tentando humanizar a saúde, trazendo celebridades que eu admiro, que são exemplos para mim, de alguma forma, tentando modelar, sempre privando pelas cabeçadas dele, mas todos eles vêm aqui mostrar um bando de troféu, um bando de medalha que eles conseguiram conquistar durante toda essa jornada, mas a gente tem que bater a lenha, descer a lenha e trazer aí os erros, que é onde a gente mais aprende. Hoje, agradecimentos mil a doutor Gustavo Arliani, que conseguiu aí, direto aí do evento do GPM, me conectar com o grande Fabrício Postiglione, não sei se estou falando certo, mas ele vai me corrigir logo mais, economista pela Universidade de Plymouth, CEO da Remedere, casado com várias vertentes, o profissional que está disruptando o mercado de cannabis no Brasil, mercado esse que só vem explodindo, crescendo e que a gente precisa, aqui no Fala Doutores, conhecer um pouquinho mais. Fala, Fabrício, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. Uma honra aqui poder estar compartilhando um pouco da minha história com você. E estou à disposição aí para a gente explorar vários temas interessantes. Espero que todos os ouvintes se aproveitem bastante. Já começamos aqui, eu já comecei super animado aí com o seu back aí de inovação e desenvolvimento aí, que você está aí todo sofisticado aí nesse teu ambiente virtual aí, super renomado, esse teu hospital digital aí, onde tem área de educação, área de farmácia, tá, aí, tá brilhante isso daí, hein? Você vê, é importante aqui, principalmente essa adaptação digital com o real, né? Aos poucos a gente vai se adaptando e conseguindo trazer um pouco mais de sofisticação naquilo que é o desconhecido. Tá, e aí me diz uma coisa, Fabrício, começando de cara nessa história aí da Remedere, vocês começaram essa jornada, você começou essa jornada aí da empresa em 2019, né, um pouquinho antes da pandemia, e começou aí com um propósito duplo e super interessante que eu achei, né? De educar os pacientes e os médicos de alguma forma, de como prescrever, de como utilizar todo esse recurso novo que vem disruptando completamente, explodindo a cabeça da gente, que ninguém tinha entendimento disso, e ao mesmo tempo analisar toda essa jornada do paciente, né? Como é que tá sendo aí? Situa hoje aí, como é que você está em produtos, como é que a empresa está posicionada hoje no mercado? Legal. Eu brinco que tá sendo uma jornada muito interessante, né? E acho que com muita seriedade a gente está conseguindo conquistar. E tive até uma notícia de um último dado em si, até na evolução do número de prescritores de cannabis no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil em 2019, tive uma questão familiar, que um familiar meu, no caso meu pai, é muito próximo, éramos amigos ali de filho e pai, precisou da cannabis nesse tempo, naquela jornada. Ele estava sendo atendido por uns 18 médicos, literalmente, assim, estava num estágio bem debilitado, e nenhum tinha sequer escutado falar ou tinha interesse em dar sequência para a gente buscar esse tratamento. Ah, Naquela época, no Brasil inteiro, só tinham pelo menos 200 médicos que tinham prescrito pelo menos uma vez cannabis, e hoje esse número já supera 20 mil médicos prescritores.
Hoje os dentistas já são autorizados a prescrever para algumas condições. E fico muito contente e honrado com essa trajetória, com esse aumento de profissionais, porque tem nosso dedo aí, a gente conseguiu trazer essa informação e, consequentemente, essa informação que traz uma melhor qualidade de vida para os pacientes, que todos nós dedicamos nossas vidas para isso. Então, é Teu pai uma. teve, Fabrício? O Desculpa? que teu pai teve? Meu pai tinha citos inversos totais, ele nasceu com isso. Basicamente, o corpo interno virado de costas, consequentemente, os alvéolos não funcionam, consequentemente, uma bronquite crônica, então, uma insuficiência pulmonar e cardíaca bem severa. Chegou nos seus 60 e poucos anos e a situação complicou bastante. Para piorar, veio um melanoma bem severo no ombro, a partir das costas dele aqui, e o psicológico dele foi bastante afetado. Foi algo assim que o que eu hoje, assim, eu lembrando foi curioso, porque o problema pulmonar dele era muito mais grave que o câncer, mas quando ele veio a notícia do câncer, parece que o psicológico dele, assim, caiu, porque como ele nasceu com uma questão pulmonar, ele já estava meio habituado com lutar, né, em respirar, em oxigênio e etc. Quando veio o câncer, ele falou: Nossa, câncer é uma doença, né, uma palavra que impacta muito. E foi aí que a cannabis veio para auxiliar ele nesse tratamento paliativo, nesse estágio e tudo. E foi também onde casou uma experiência minha mercadológica, profissional, já com a cannabis do passado, com um propósito de vida, com alguém extremamente próximo a mim, e percebi que isso não era somente uma oportunidade de negócio, e sim algo que dentro de casa tinha uma pessoa que precisou disso, e foi tão difícil de conseguir na época um médico, um medicamento, ou alinhar um tratamento. E percebi que praticamente tinha um Brasil inteiro aí passando por essa dificuldade. E hoje esse é o nosso grande propósito, promover qualidade de vida. E quando eu falo nosso, eu digo primeiramente o meu, que eu transfiro para a empresa aqui e para todas as nossas vertentes. Isso é muito legal, né, cara? Quando você consegue ter uma dor, né, que é sua. É aquela história a base do empreendedorismo é isso, né? É uma dor que você consegue resolver, né? Exatamente. Eu tenho um lema que eu gosto sempre de falar, né? O Find the gap, fill the gap. Encontre aquela lacuna, preencha ela e depois vai para outra, e assim você vai se tornando sempre aquela pessoa curiosa, aquela pessoa que quer mais, vai batalhando um dia após o outro, e quando você olha para trás, tem um império, tem um legado, tem toda aquela satisfação. É, muito legal mesmo. E vamos lá, a empresa está posicionada hoje como? Você estava me comentando, hoje vocês têm 4 vertentes. Exatamente. Hoje a Como é que gente estamos isso? A Remederi, hoje nós somos posicionados como uma farmacêutica, né? Então nós fazemos toda essa parte de desenvolvimento de novas drogas, de medicamentos, Brasil ou Estados Unidos? Brasil e Estados Unidos. Hoje o nosso foco é Brasil, porém também temos atuação lá, até porque eu vim, né, dos Estados Unidos, então eu vim já com uma base já formada. E quando eu passei por essa situação com meu pai, me transferi para cá e foi onde a Remederi nasceu e tomou força e tudo. Porém, quando a gente fundou a Remederi, eu percebi que não era uma situação só minha, era uma situação de um grande número de pessoas em si buscando esse auxílio. E eles estavam buscando, elas viram aquela demanda reprimida dos pacientes estava muito grande por uma questão de educação, uma questão de informação. Foi aí que a gente fundou o IEP, então o Instituto de Ensino e Pesquisa Remedere, onde a gente é bastante focado nessa parte de evidência, pesquisa, revisão de artigos, composição, estudos de artigos, pesquisa in vitro, em animal. Consequentemente, a gente está se preparando agora para a pesquisa clínica em si. Estamos com alguns pós-doutorando, Vocês com têm bolsa. parceria em universidades ou vocês estão com estrutura física no Instituto?
A gente está, hoje, no momento, a gente tem uma presidência à parte, então o IEP ele é uma unidade de negócio independente da farmacêutica Remedere, então hoje o principal patrocinador, o principal apoiador do IEP é a farmacêutica, é a Remedere em si, mas nós temos parcerias com algumas federais, a UFSC, Federal de Santa Catarina é uma delas, e até o presidente do IEP é o professor Aderbal Aguiar, então ele é pesquisador, doutor, já tem no seu currículo aí inúmeras coordenações e tudo, e a gente está até com vagas abertas aqui, estamos com 2 vagas abertas para pós-doutorandos, Pô, que e legal. com apoio CNPq e algumas outras Aí, pessoal, ah, link na bio, hein? link na bio, clique aqui, candidato. Ah, olha aqui, outra coisa, pegando um gancho aqui, hein? Me conecta com ele depois, hein? Vou fazer um episódio com ele também, vai ficar bacana, hein? Com certeza, com Falando dessa certeza. jornada do Instituto, pô. Sim, é muito importante. A gente percebeu que, para mim, educação é tudo, né? Para mim, a solução de qualquer país, qualquer família é educação, informação é a base. É longo prazo? É longo prazo, mas é aí que a gente consolida. É um crescimento orgânico, você constrói aquele alicerce forte e só vai construindo em cima. Se você está psicologicamente preparado, está nutrido com informações necessárias, tem, né, essa força você aguenta qualquer peso. Então, é aí que Faltam a gente duas vertentes para você me falar, pô. duas vertentes. A terceira vertente é o produto em si. Então, a gente tem uma marca de medicamentos chama Reúne. Então, nesse medicamento, a gente trabalha com diferentes formas de administração. Tem tintura, tem a parte encapsulados, tópicos em si. E justamente para Peraí, conseguir. desculpa a ignorância. O que é tintura, cara? Tintura é um óleo, um conta-gota, né? Então Tá. é uma metodologia de extração de óleo. Então hoje a cannabis ela é titulada, é posologia. Então, principalmente, né, na sua principal vertente, então você tem a tintura, tem o óleo, tem a concentração dentro de todo o volume que está dentro do frasco, e de acordo cada gota que você dá, você vai ter uma dosagem a mais para ir adaptando com o seu para o seu paciente. Tá. E principalmente porque o sistema endocannabinoide que se envolve, né, que é a parte do sistema dentro do corpo que é responsável pela homeostase de muitos fatores, principalmente questões neurais e psiquiátricas, Uhum. você precisa ir ajustando e vai precisando, quando esse sistema está descompensado, você compensa ela com o sistema fitocannabinoide, que é os nutrientes, são os canabinoides que vêm da planta da cannabis, traz para o seu corpo e regula o seu sistema endocannabinoide. Então, é essa posologia. A quarta, a gente tem uma iniciativa de informativa. Então, temos um portal de notícia, um hub de saúde que chama Vicura. Vamos colocar o link aqui embaixo para vocês seguirem também. E aí que a gente tem uma comunicação um pouco mais aberta com os pacientes, com os leigos. Então, basicamente, a gente busca traduzir aquilo que a gente fala cientificamente dentro da Uhum. IP, dentro da Reúne, para as pessoas poderem entender o que está acontecendo. Então, vocês médicos, né, a gente que trabalha no setor da saúde, sabe o quanto é complicado você pegar um artigo científico e fazer um resumo científico disso. Para essa informação para ser passada, para ser difundida no todo, para quebra, principalmente com o principal objetivo de quebrar paradigmas, de informar as pessoas mesmo. Então a gente criou essa nova vertente que a gente tem alguns produtos, algumas iniciativas bem interessantes. Tá, e aí a última, antes da gente entrar na tua jornada propriamente dita, que é o que eu quero saber, pegando esse teu gancho aí de quebra de paradigma. A gente tem um paradigma muito grande na questão da cannabis, na questão de uso recreativo, de maconha e tudo mais. Como é que é a questão dessa diferenciação? Como é que você faz essa explicação tanto para o mercado médico, que eu acho que tem nenhum conhecimento, aí assumo minha ignorância total aqui no assunto, e até mesmo para o público leigo,
em relação até a questão de dosagem, né? E a quantidade de produto. Muita gente fica pensando, ah, não, vai utilizar, vai pegar esse conta-gota e vai ficar tendo algum barato. Como é que funciona um pouquinho isso, Fabrício? É uma pergunta bastante interessante e esse é o primeiro capítulo, né, de tudo. Então, mais uma vez, a educação, a informação, ela entra nessa vertente, nessa história e é onde a gente começa a entender. Então, primeiro, aquela pessoa, existem praticamente dois tipos de pessoas quando vem o assunto cannabis, aquelas que conhecem e aquelas que não conhecem. A partir do momento que aquele que não conhece, vai ser muito mais difícil de entender a reação no corpo, o que ela faz. E aqueles que conhecem, pelo menos, existem o formato recreativo e o formato medicinal. Antes da gente entrar na cannabis, a gente tem que lembrar que praticamente todos os medicamentos nasceram das plantas. Vamos começar por aí. A morfina, todos os outros que são mais Uhum. demonizados em si, principalmente que podem ter tido, né, uma questão recreativa negativa na sociedade, eles têm seus fins medicamentosos também, né? Então eu começo quebrando já por aí. Peraí. Essa planta não é a planta do demônio, como foi dito, como tem sido levado ao longo desse período aí, pelo menos do último século para esse em si, né? Então a gente começa por aí. E aí, a partir do momento que a gente quebra um pouco essa barreira de entrada, a gente começa a mostrar os efeitos. Olha, a cannabis, ela é feita por canabinoides, terpenos, flavonoides. Dentro dos canabinoides existem vários canabinoides. Cada canabinoide vai ter um efeito diferente no nosso corpo. Cada um você vai utilizar para uma coisa ou para outra. Terpenos e flavonoides já entra numa linha também que alguns têm um nível de evidência até satisfatório, outros ainda nem tanto. Então a gente vai quebrando um pouco desse formato. E de acordo com a especialidade do profissional, do médico, do dentista ou da pessoa que a gente está falando, a gente vai direcionando para aquele assunto. Ah, doutor, você é neurologista? Bacana, já existe muita evidência para controle de epilepsia, para a parte de agressividade nos autistas. Ah, você é oftalmo? Você sabia que já tinha estudos para glaucoma, Não sabia. que controla a pressão ocular e tudo? Pô, eu vou pro Então, instituto, cara. e aí a gente vai trabalhando de acordo com o Pera, interesse. o instituto é só presencial ou tem remoto? Remoto, a gente trabalha bastante. Existem algumas aulas presenciais que a gente acaba fazendo, presença em palestras, como palestrante ou até mesmo como apoio. Escrevemos livros, editamos livros, então muitos. Qual é o tempo de formação? Tem algum curso longo que vocês fazem ou são módulos? Por enquanto, por módulos. Nós temos Tá, total interesse de eventualmente lançar uma pós-graduação autorizada pelo MEC, tudo legal. certinho e tudo, mas por enquanto a gente está trabalhando em assuntos específicos, a gente está trabalhando bastante na parte de composição de artigos, estudo de artigos, então trazer estudos interessantes e com evidências bastante elevadas no mundo inteiro, não vamos selecionar nenhum país, literalmente o foco é na Uhum. ciência mesmo. Esse estudo é interessante, é íntegro, tem metodologias satisfatórias, vamos traduzi-lo, vamos fazer um resumo, fazer um estudo, vamos fazer uma revisão sistemática. Então a gente vai trazendo esses conteúdos em si, justamente para auxiliar. Então a gente traz todo esse suporte. A gente tem uma biblioteca científica, então qualquer dúvida a gente consegue fazer essa busca, entregar o material, podemos produzir. É bastante interessante participar de todo esse processo, né, de informação. A gente defende muito isso. Eu tinha prometido aqui para a audiência que eu ia entrar na sua jornada, mas tenho mais uma aqui, é com muita curiosidade. Eu sei que você estava falando é, você falou agora de quê? De Parkinson? Eu sei de dor e de ansiedade. O que tem de maior indicação para o uso? Olha, a gente criou um mapa de evidência bastante interessante que mostra.
praticamente as maiores evidências no corpo humano em Pô, si, adorei o né? glaucoma, cara. O glaucoma nível de evidência não é assim tão alto, mas já existem, já está no começo, já está ali fase um, fase 2, já tem Legal. uma linha interessante, já tem farmacêuticas tentando compor colírios da molécula isolada, outros já trabalhando num formato um pouco mais oral mesmo. Mas em nível de evidência, evidência mesmo já concretizada, a gente tem duas assim, tops, que é a parte do espasmos musculares na esclerose múltipla. Então, já existe medicamento específico registrado mundialmente desde 2017. O controle de epilepsia. Então, basicamente, antes da cannabis, para epilepsia refratária infantil, por exemplo, não tinha outro produto tão eficiente quanto a cannabis. Para ser mais específico, o CBD, né? O canabinoide principal é específico para isso. Posteriormente a isso, a gente já começa a entrar na parte de dores, dores neuropáticas principalmente, então já entra na casa da fibromialgia, e posteriormente aí já vai trabalhando o nível de evidência na parte, por exemplo, nas demências em geral, Tem Parkinson. alguma coisa para. Desculpa te interromper. Tem alguma coisa para espectro autista, hoje que está tão em alta? Sim, bastante. O espectro autista é bastante interessante o como que ele tem se desenvolvido, principalmente para a parte de controle de epilepsia, que às vezes estão atrelados, tem a parte de agressividade, alta Mas já agressividade. tem, isso já tem evidência? Ah, não é uma evidência Tá, tão tão alta como é você tinha tão alta. falado. Entendi. Porém, para o autismo, principalmente infantil, é uma evidência um pouco mais na parte de relatos de casos. Então, tem muito Tá. volume de pessoas utilizando, muito, muito mesmo. E eu acho, né, de acordo com a minha. Porque quando se requer estudos em crianças, idosos e gestantes, Lógico. eles vão sendo extremamente mais limitados. Então, a minha tese é que não tem tanta evidência a parte de autismo, que hoje a predominância são as crianças em si, e aí fica aquela pergunta: está tendo mais casos de autismo ou eles estão sendo mais diagnosticados? Sim, sim, sim. Né? Aí é uma pergunta que a gente pode se estender uma noite inteira de conversa, porém, acaba entrando nisso, mas é impressionante, assim, é uma mudança de vida. Eu, particularmente, tenho uma prima, uma autista não verbal. Em 2016, foi uma das primeiras pessoas a conseguir a cannabis legalmente aqui no Brasil. E o relato do meu tio que praticamente reduziu 15 medicações que tomava para 3, 4. E assim a gente tem inúmeros outros relatos de grupos de apoios e instituições com esse fins, e até terapeutas que fazem um acompanhamento do autismo, aplicadoras de hábito e tudo. E honestamente, a minha gratificação assim de trabalhar com esse público é muito grande, é muito grande. É uma mudança de vida, principalmente porque não é só para a pessoa. É para a família inteira, é para todo mundo que está ao redor. Você consegue trazer um benefício de saúde para uma pessoa, todo mundo que está ao redor, assim, é uma luz, né? É uma luz. É isso que me faz realmente brilhar o olho e acordar o dia seguinte, mesmo sem ter dormido direito. É muito bom. E aí, finalmente, depois dessa minha volta ao mundo aí, para chegar na tua jornada, como é que começa tudo, cara? Fala para mim como é que era a tua estrutura familiar, a ausência ou presença dos teus pais, irmãos, estudos, como é que era, como é que foi tua infância? Da onde você sai? Cara, foi. Eu sou muito grato e abençoado pela família que eu tive, que eu tenho. Acho que toda a família tem as suas linhas em zigue-zague, mas a minha eu tive bastante, tive uma benção desse zigue-zague ser bastante arredondado e seguindo sempre para o norte do bem. Então, eles sempre me ensinaram muito, acho que a correr atrás foi, acho que a principal lição que eles me trouxeram. Nasci de uma família de empreendedores, então não tem como eu não ser um empreendedor. É algo que a gente busca sempre o caminho mais difícil, principalmente a primeira marcha ali, que né, é necessário ter mais força,
ter mais perseverança, resiliência, né, a inteligência emocional. Acho que esse foi o principal. Meu pai, é imigrante italiano, meu avô fez Segunda Guerra Mundial É e mesmo? me ensinou: você não sente dor, você não sente fome, você não tem dificuldades. Então, a grosso modo, essa dureza assim veio por um veio me fez ser, né, parte do que eu sou hoje. Minha mãe sempre muito focada nessa parte também do trabalho assíduo e educação em primeiro lugar. Então eu tinha Você ali nasce aonde, Fabrício? eu nasci em São Paulo, capital, Capital mesmo? isso, capital. Estudei no Colégio Dante Alighieri. Legal. Foi uma boa escola, tive um bom envolvimento também. Filho único ou irmãos? Tenho dois irmãos mais novos. Sou padrinho de uma menininha linda, chama Júlia. Sou apaixonado pelos olhos azuis dela. E, E, como é que você vai parar na Inglaterra? olha, eu entrei numa faculdade aqui no Brasil e fiz o primeiro ano, cursei, fui bem, mas Administração mesmo? administração, sim, Tá. administração. Mas nesse ano eu era assim, era um molecão, 18 anos. Eu falei: o que que eu vou fazer com uma faculdade? Vou me formar, vou trabalhar num lugar bom, vou casar e vou ficar no mesmo apartamento, no mesmo. Peraí, qual era o teu hobby, cara? O que você fazia aí antes dessa catarse aí, desses 18 anos? Você era o quê? Música, esporte? Olha, eu, É... eu sempre fui da adrenalina. Praticamente tudo que fazia minha adrenalina subir é onde eu me encantava, é onde até hoje os mesmos hobbies que eu tinha antes eu tenho hoje. Então eu sou muito dos esportes radicais, gosto de escalar, gosto de surfar, snowboard. Paraquedas não, né, cara? Desculpa? Paraquedas não, né? Já saltei, mas não me considero um paraquedista ainda, ainda. Fala isso não, rapaz. Não arruma problema com a tua esposa, não. A altura é uma coisa que aqui em casa. Mas ela me acompanha nesse todos esses esportes radicais, então é algo bastante. Ah, são dois então, pô? Somos dois, o risco é dobrado aqui em casa. Vocês são uma dificuldade pro seguro de vida, pô. Exatamente. Sabe que o seguro de vida, se cair por aquela metodologia um pouco mais americana, vai colocar o nosso risco lá em cima, viu? Tá, Mas maravilha. Aí fala que eu te interrompi. Você continua teu raciocínio. Você pensou no que você estava fazendo com 18 anos, estava ah, refletindo. e eu cogitei do meu pai, falei que é imigrante italiano, meu avô fez Segunda Guerra, fez aquela coisa de que veio de navio para o Brasil e tal. E acho que isso me influenciou muito. Eu precisava conhecer o mundo. Eu sou uma pessoa que eu preciso passar e me arrepender daquilo que eu fiz do que aquilo que eu não fiz, né? E aí me deu uns 5 minutos ali, eu falei: vou trancar essa faculdade, eu vou para a Europa e aí já viu a minha família tradicional: não, mas você está estudando, o que você vai fazer? Eu preciso disso, eu vou, eu já trabalho desde os 14 anos, não tem problema, eu consigo me sustentar e lá eu me viro. Peguei e fui. Aí fui para a Europa, fui para a Itália, morei um tempo em Roma, Ah, você tive foi inicialmente sem faculdade. Você não foi para Inglaterra direto estudar, não. nada. Fui com passaporte italiano, que eu já tinha nascido, né? Meu pai é italiano, Sim, então sim. ajudou bastante. Minha mãe também, descendência de italianos e tudo. E fui entender o que acontece. Eu já falava italiano, né? Meu pai falava diariamente. Estudei numa escola italiana, então foi um pouco mais fácil para começar. Tinha tios ali, mas ali foi onde começou, assim, a vida adulta de verdade mesmo, porque eu não tinha parente muito próximo. Tive que arrumar emprego para pagar a minha comida, minha moradia, meu teto, meu tudo. E foi bastante interessante. Passou um período, eu tive a oportunidade de fazer faculdade lá na Itália também. Fiquei quase 8 meses em Roma. Porém, eu falei: não saí do Brasil para estacionar na Itália. Eu preciso aprimorar meu inglês, preciso falar fluente, eu preciso ter né, construir ainda, colocar um pouco de quilometragem aqui Uhum. no meu contageiro. E fui para Londres, cara. Londres eu fui também praticamente no mesmo formato.
fui trabalhando, fazendo bico, foi onde eu comecei a fazer curso de inglês. E aí sim, aí depois de um ano morando em Londres nessa trajetória, eu consegui entrar numa faculdade, então eu entrei numa business school lá, que era um college de uma universidade do país de Gales, que era sediado ali em Londres. Aí foi assim, tirei um peso, assim, das coisas, tá, legal, já vivi, já rodei, agora eu vou poder voltar pro estudo, minha família também ficou mais leve, ele falou, legal, ele não tá num caminho sem um grande rumo. Mas aí é aí que eu coloco uma pausa, né, nesse ponto, porque Londres é uma cidade cara, uma cidade bastante difícil, né? É São Paulo, acho que ainda mais Exponencializado, né? mais socializada, só que globalizada e tudo, uma cidade muito cara de se viver. E tava um pouco difícil, né? Eu estudar, eu trabalhar, eu fazer tudo que tinha que fazer direitinho. Quando foi E isso, Fabrício? Só para Cara, contextualizar, momento foi histórico. 2007, 2008. Tá. Foi nesse período. Uhum, E uhum, aí eu tive um auxílio do reitor da faculdade que eu estava. Eu entrei em contato e apliquei para uma bolsa na faculdade que eu me formei, que é a Plymouth University. uhum. Conquistei essa bolsa, e essa bolsa foi bastante por nota e por atleta, né? Eu entrei para o time de snowboard da faculdade. É. Ou seja, E você não foi para a Olimpíada de Inverno, não, né, cara? não, mas bem que eu gostaria. É um dos meus esportes prediletos e por isso que eu digo que, cara, acho que o esporte tinha que ser incorporado em todas as escolas, todas as faculdades, esse modelo assim. Gosto muito da metodologia europeia em si, mas os Estados Unidos mesmo que explora o esporte na Uhum. executiva, ele te dá um poder de foco, um poder de decisão, resiliência, né, superação de dificuldades que é Total. impressionante. E isso conquistei. Aí a faculdade ficava na Cornualha, em Cornwall, né, na costa Uhum. oeste da Inglaterra. Me mudei e lá eu fiquei até me formar. Foi bastante interessante essa trajetória. Fui para uma cidade menor, custo de vida menor, consegui focar um pouco mais nos estudos. E Ah, é. Londres você estava na vida louca, né? Londres era vida louca, trabalho intenso, uma hora de viagem, né, para se trans... É São Paulo, é rodar, né, tem trânsito, tem metrô, tem distrações, né, que a gente precisa ter bastante foco para conseguir, mas eu sempre fui bastante determinado, então é algo assim que a dificuldade estava na necessidade de um estudo intenso, de um trabalho intenso, né, de uma moradia e tudo. Então foi um período bastante interessante e eu dei um passo bastante curioso que acho que vale a pena dizer aqui, cara, é que eu por esse, né, extremo entusiasmo no snowboard, eu sempre tive o sonho de morar na neve. Eu queria passar uma temporada na neve, assim. Eu falei, eu Uhum. me formei, eu vou morar na neve, nem que seja uma temporada, e vou realizar esse sonho. Consegui um emprego em Courmayeur. Courmayeur é a parte italiana da montanha de Mont Blanc, divisa com Uhum. Chamonix, na França. É a montanha mais alta da Europa. Escolhi a dedo o local que eu queria ali, tudo, consegui. E fui lá, arrumei um trabalho, passei a temporada. No metade para o fim da temporada, conheci um pessoal da Bloomberg, Uhum. empresa financeira, Bloomberg, e mas você é formado, você fez administração, né? O curso chamava Business Enterprise and Economics, né? Especialização em economia. E é praticamente um curso que pegava administração, empreendedorismo, recursos humanos, e aí eu fiz a especialização em economia. E ele faz ser formado e tal, agora está aqui trabalhando na neve. Por que você não aplica para trabalhar na Bloomberg? Na época eu falei, Bloomberg, nossa, era um sonho tão distante. Eu falei, estou acabando de sair da faculdade, eu não sei nem. Meu sonho é me tornar um executivo, né? Assim, claro.
Mas não é que eu apliquei e aí passei a primeira fase, segunda fase, terceira, quarta, sexta fase, foram 6 fases, eram tipo 1.000 candidatos por vaga. Eu falei, nossa, eu não tinha essa, né? Eu tinha vontade, mas eu não acreditava que eu ia conseguir um emprego desse. Não é que eu consegui? E foi algo assim, aí sim, aí parece que caiu a ficha mesmo do mundo real. Ah, foi bastante satisfatório. Comecei a trabalhar, fiz para trabalhar na Bloomberg, eram 3 meses de curso. Então, praticamente é uma pós-graduação, porque dava ali 340 horas, se eu não me engano, de curso, média 7. Se não tirava, se tirava abaixo da média Tá 7, fora. a gente era demitido, sabe? Então Depois foi de 6 processos seletivos. além disso, o processo seletivo antes, pô, processo seletivo, depois prova, 3 meses de aula, uma pós praticamente ali. Pô, quando você achou que tava tudo resolvido, né, pô? Agora, pô, fui selecionado, né? Aí vem uma pior. Agora sim, né? Agora, mas cara, foi uma escola, eu fui para o É, mercado imagino. financeiro, foi assim, foi ali que eu aprendi como que funciona uma grande corporação, a dedicação, como que uma governança de uma grande empresa foi bastante interessante. Passei por vários estágios, desde a parte de análise, analistas, parte comercial, parte de educação, então a gente dava bastante aulas, Você era palestras. sediado aonde? O curso e toda essa fase foi em Londres, e no meio do processo seletivo, eles falaram: "Ó, você está aplicando para trabalhar em Londres, mas eu vi que você fala italiano, você fala inglês, você fala português, você arranha o espanhol e tudo. A gente tá precisando de pessoas com esse perfil no Brasil. Você teria o interesse de migrar para lá?" Eu falei, com certeza, estou já 7 anos quase fora de casa, né? Praticamente Não, sem. peraí. Esse com certeza foi um com certeza, porque você tinha que aceitar ou era verdadeiro? Cara, era verdadeiro, honestamente era verdadeiro. 7 anos, Legal. né? Eu estava ali, praticamente saí de casa com 18, já estava nos meus 24, 25. Sua Eu. digníssima não apareceu na história ainda não. Desculpa? Sua digníssima não apareceu na história ainda não. Não, ainda não, ainda não. Tá, Mas tá eu bom. esqueci de falar uma coisa muito interessante para vocês. A história com a cannabis começou quando eu estava na faculdade. Em E Londres? quando eu estava na faculdade na Inglaterra, quando eu estava em Cornell, em Plymouth University, porque ali eu tive alguns colegas que estavam estudando engenharia agrônoma, e lá o pai de um cultivava cannabis em Israel a fins de pesquisa. E conversa vai, conversa vai, eu falei, peraí, mas como assim seu pai está cultivando cannabis em Israel? Como é que funciona? Para mim, cannabis, para mim só conheço Só tinha recreativo. o lado recreativo, né? Mas foi aí que ele me introduziu no tema e começou a me explicar e tal, e aí ficou aquela lâmpada, né? Nossa, mas quer dizer então que isso é ciência? Não, peraí, não entendi. Não era recreativo. Não era recreativo, era para fins de pesquisas medicinais. E por que Israel? Porque Israel foi um dos pioneiros na pesquisa. De fato, Israel e Brasil foram os pioneiros na pesquisa da cannabis. O professor Rafael Ah, que Michula, legal, não sabia. o professor Rafael Michula, que morava lá em Israel, ele é búlgaro, radicado em Israel e tudo, ele que descobriu a formação molecular do CBD lá em 64, se eu não me engano. E o professor Carlini, da, 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 daqui da Federal, Uhum. o professor Carlini, ele pegou essa composição molecular e praticamente descobriu que era idêntico ao sistema endocannabinoide, e começou a fazer os primeiros estudos para epilepsia lá nos anos 70. Então, Brasil e Caramba. Israel teve uma conexão muito forte Tá nessa vendo? pesquisa. Que a ignorância é uma desgraça, cara. Você tá vendo? Ah, eu fazia a mínima ideia disso. Ah, tá vendo? É, A Fala Doutores é de supercultura, pô. TV, cultura, a gente está passando um pouco. E foi muito interessante isso. Então,
E me despertou, aquela lâmpada acendeu, eu continuei estudando, eu me mantive informado. Então, desde 2009 ali que eu Tá. estudo esse tema, né? Que eu estudo esse tema. Então, Mas aí basicamente, zerou. Você volta para o Brasil, vai aí eu trabalhar com o mercado volto. financeiro, Bloomberg, Exato, Bloomberg e tal. Cheguei na Bloomberg, Faria Lima, ganhar Faria dinheiro, Limer, Coletinho, XP. coletinho, Na tá. época não existia XP, né? Mas ali tava ali, então. Ai, mas aí foi bastante interessante. Mas nessa época, outra curiosidade, eu com essa sempre, né, visão assim. Mas você volta para casa ou volta para morar sozinho? Não, aí eu volto para São Paulo. Nessa época, eu voltei a morar com meu pai ali na casa. Meu pai já estava um pouco, morava sozinho, já estava meio debilitado, já estava por 7 anos sem ter uma vivência com ele. Falei, vou voltar para casa, até para se situar e tudo, né? Foi muito importante essa trajetória. Nessa época da Bloomberg, eu fundei uma mineradora de Bitcoin. Isso eu estou falando já em Tá de brincadeira. 2012, 13, a Bitcoin na época valia R$ 900. A gente tinha 14 máquinas, minerava cerca de uma Bitcoin por semana, e foi uma grande tacada aí que a gente conseguiu desenvolver na época. Eu não E, lembrava disso, cara. Você falou disso lá no evento, cara. Mas você não conseguiu manter, não, né? Você cara, vendeu, né? olha, se eu falar que eu mantenho, eu vou estar mentindo, né? Mas o trade sempre acontece, né? Se Aham. eu falasse que para colocar, sei lá quantas moedas e guardar que 20 anos depois, 10 anos depois, você ia ter um lucro absurdo, é difícil, né? Se fosse assim, todo mundo Demais. investia em startup, né? Sim, sim. Então é algo assim que. Mas eu consegui tirar bons frutos, sim. Até hoje eu tenho uma certa posição em cima disso. Mas o que eu acho bastante curioso foi, mais uma vez, uma visão inovadora ali em si da gente. Total, né? E diga-se de passagem, correta, né? Esse é o que hoje eu confio mais nos meus instintos, né? Exatamente, exatamente. Aí, ó, Exatamente. pessoal pode ficar mais de olho no Instituto, pô. É. E aí a Cê- partir. Aí, só que, cara, eu vou te falar, vou te confessar uma coisa para vocês que mercado financeiro é muito bom, traz retorno, traz uma eficiência ali, te dá uma visão de mercado, porém é um ponto que a gente precisa viver na vida que eu sou uma pessoa de propósito. Eu preciso acordar e o número não me trazia propósito. O acordar no dia e ver gráfico, entender a análise. Eu acho que, cara, eu não sei, legal, eu estou satisfeito, eu aprendi muito, mas não é para mim. Então eu acabei basicamente me retirando e saí de toda essa frente financeira ativa na linha de frente e fui buscar o meu propósito, fui Uhum. buscar entender como que isso funcionaria. Já estou falando ali para 2016, fui entender, saí de São Paulo mais uma vez, fui morar em Florianópolis. E aí é onde eu chamo do momento, uma lacuna, que é onde eu fui olhar para dentro, fui entender, fui planejar a minha vida. Enquanto eu estava planejando, enquanto eu estava pensando, tive alguns empreendimentos na ilha, foi mais uma oportunidade de empreender. Abri um espaço de eventos, abri restaurante, trabalhava com algumas outras frentes para conseguir ali, mas eu também sabia que eu estava esperando o gatilho que eu Al- ia dedicar minha vida. Alguma deu minimamente certo ou foi só troletada? Não, deu certo. Foi até É hoje, tá mesmo? certo o espaço que a gente abriu. Estou falando hoje aqui, 2024, né? Estou falando por Não, quase. até hoje o quê? Você é dono? Não sou dono, eu vendi minha parte Ah, entendi. depois. E aí, quando que eu vendi minha parte? No negócio. E eu considero um negócio de sucesso também, porque quase 10 anos depois ele está lá firme e Com forte, e certeza. a gente fez uma boa base, né? Inegável. Claro que em proporções assim são um pouco diferentes e tudo, mas eu decidi sair e foi quando eu realmente me encontrei, porque um colega meu da época da Europa, desse colega daquela roda que a gente falava de cannabis e tudo,
ele estava trabalhando numa fazenda, no Oregon, uma fazenda de cannabis. Ah, não foi o filho do cara de Israel, não? Foi do grupo, mas não foi ele Entendi, exatamente em si, entendi. mas foi do grupo e tudo. Ele estava envolvido também em todo o fluxo, mas quem realmente me chamou foi um amigão meu, um português. Falou: eu estou trabalhando aqui nessa frente, a gente precisa escalar, a gente está precisando de pessoas de confiança. Você não quer nos auxiliar? E aí o auxílio que eles estavam mais precisando era um auxílio mais consultoria financeira, no consultoria de estratégia de negócio, de visão, de planejamento posterior. Foi aí que eu comecei a fazer um trabalho com eles, inicialmente à distância. Então, comecei a planilhar as coisas, comecei a desenhar a estratégia, desenhar todo o fluxo. Quando eles tinham um BP ali, né, a gente já estava bastante enraizado, eles conseguiram captar, fizeram sociedade com um americano, agricultor, né, proprietário de terras e tudo, e ele falou: conseguimos, vem para cá para nos auxiliar. Para de falar que aqui não é só empreendedor, não, cara. Tem um monte de médico, cara. BP é plano de negócio, cara. Fala aí, pô. O plano de negócio. Praticamente, o que é o plano de negócio? Você tem que encontrar uma dor e qual dor você quer sanar. Qual que é o problema que você quer solucionar? E aí você começa a planejar a operação, né? Você começa a planilhar todos os pontos, qual que é o recursos quais são os recursos que eu vou precisar? Recursos de capital, recursos humanos, recursos de terra, toda a parte de tecnologia, regulatória, desenvolvimento, qual que é o tamanho do mercado, qual que é o market share, qual que é o tamanho do mercado que a gente vai querer, qual é o nicho que a gente quer, posicionamento de marca. Então, tudo isso é Uhum. um plano de negócios, legal. E aí, já trazendo até, fazendo um parênteses, trazendo um pouco dessa parte para os médicos em si, legal. Você sai da faculdade, você vira oftalmo, por exemplo, você se especializa, mas e aí? Você quer atender na clínica? Você quer ter uma clínica? Você quer ter uma clínica com um médico, dois, três, 10? Ou não, não quero mais exercer a medicina, mas eu quero utilizar esse know-how para montar um hospital ou para montar uma rede de lojas. É algo assim que você vai ter que entender do seu planejamento, porque dependendo da sua visão, do seu grande propósito, você vai se preparar. Se você quer ser um executivo, quer montar um hospital, você vai ter que estudar gestão hospitalar, vai ter que estudar gestão humana, recursos financeiros e tudo. Só que você vai usar a sua base médica que você aprendeu para transformar isso no melhor hospital que tem, Uhum. o melhor maquinário, com a melhor equipe, toda a parte de treinamento. Aí você, não quero ir para a parte de gestão. Então, acho que esse é o trajetória, né? Esse é o business plan da vida. E é algo que a gente está lutando bastante. Até eu defendo muito que precisa ter esse planejamento para que a gente consiga melhorar e ter mais sucesso nas ações que a gente faz, né? Acho que isso é o principal. Senão a gente sai da faculdade e aí? Legal, eu sou um super especialista, mas, né, e agora? O que que eu faço, né? Ó, Eu tô já virou corte isso daqui, pô. já, já. Legal. Contem comigo, por sinal, se você precisar, eu estou à disposição aqui para auxiliar no que eu puder. Ah, deixa de ser louca, que você tá à disposição, cara. Faz 1 milhão de coisas na vida, pô. É. Tem um ditado que cada vez mais eu valorizo mais. Você quer um favor? Pede para quem não tem tempo. Cara, a pessoa que não tem tempo, e principalmente a pessoa que não tem tempo, que está num fluxo de trabalho, ela sabe se organizar, ela segue a agenda, Legal. ela se organiza. Aquela pessoa que tem tempo demais, Faz sentido. suspeite. Não estou falando que é uma má pessoa, mas que vai te Sim, sim, atender sim, um sim, sim. Faz todo favor sentido. é outros 500, sabe? E é impressionante quando você começa a aprender e transformar o seu tempo cada vez mais eficiente. Você vai perceber que você consegue transformar reuniões de 3 horas em 15 minutos. Você aprende a respeitar o seu tempo e o tempo dos outros. Então, você, antes de uma reunião, você seleciona a pauta, você faz ata e Uhum. sai daquela reunião já com próximos passos. Você seguindo praticamente essas 3 dicas aqui, cara,
Matador, né? Vai ser bastante Já interessante. temos outro corte já. Olha aí. Que bom. Espero que você saiba. Tá, não, peraí, aí vamos lá. Estados Unidos, Oregon, aí você fica trabalhando lá. Quanto tempo você fica lá? Cara, foi Você muito organizou, você estruturou, o negócio estava desorganizado? O que você encontrou lá? legal. Eu encontrei um cultivo de 2.000 plantas. Foi bastante Situa interessante. isso daí hoje em mercado, eu não faço ideia. Isso é muito, é grande, é pequeno? O Plantas vai te dar uma colheita mais ou menos de 1 tonelada de material ser colhido, que é, então, no caso do que interessa para fazer o óleo, que é a flor, botanicamente o fruto, né, da cannabis, você vai colher mais ou menos ali 1 tonelada, é um yield de metade. A gente expandiu o nosso cultivo para 14.000 plantas. Foi bastante interessante como essa trajetória do crescimento evolutivo, assim, tive a oportunidade de viver literalmente cada estágio, então, do plantar, do regar, do colher, depois da colheita, vai para o laboratório de extração, a gente construiu uma sede de laboratório de extração primária, e aí depois dessa laboratório de extração primária, a gente encaminhava para clientes. Então, tinha cliente que queria comprar um material seco que ele ia extrair, tinha cliente que queria comprar o extrato, tinha cliente que queria comprar o extrato filtrado. Então, a gente conseguiu se moldar e ter vários produtos da mesma cadeia. E a gente expandiu também o número de genéticas e começou a fazer um trabalho de melhoramento genético. Ah, o que que é melhoramento genético? Cada genética se dá melhor em um bioma do que o outro, né? Então, e comparando com o corpo humano, você consegue ter genéticas que têm uma tendência de ter uma melhor qualidade de vida no ambiente frio, quente, num ambiente que a gente consegue suprir com mais intensidade solar, menos, e aí tudo vai. As plantas são seres vivos iguais, Uhum. né? Então você precisa fazer esse melhoramento para conseguir te dar um retorno maior. Quando a gente comecei a fazer esse trabalho com eles, né, desde a parte da consultoria, essa parte de implementação e tal, que começou em 2017, e aí, virada do ano 2018, eu acabei indo para lá, e infelizmente, em 2019, eu tive uma notícia não muito contente, que foi a questão que eu passei um pouco com o meu pai, e voltei para o Brasil para entender como é que estava a situação. Infelizmente, a situação não era muito favorável, eu já estava, infelizmente, num percurso aí de fim de vida, e foi quando a gente passou por esse processo e eu falei, cara, meu pai é legal, ele está com essa questão física, que está afetando o psicológico, eu tenho, né, convicção que a cannabis vai poder auxiliar ele, psicologicamente falando, e foi quando eu encontrei a primeira grande barreira aqui. Eu, eu não consegui, eu tive uma dificuldade enorme de convencer o meu pai a querer começar um tratamento com cannabis Uhum. medicinal. Uhum. Então, essa foi a primeira. E dessa primeira paradigma já começa a explicar um pouco da vertente do negócio da informação para o leigo que nós temos. A partir do momento que ele tá bom, vamos falar com o médico. Eu tive uma dificuldade enorme de Também encontrar negou. um médico. Não tinha. Eram 200 médicos que tinham prescrito pelo menos uma vez no Brasil. Num mar de mais de 500 mil médicos, 200. Especialistas mesmo no tema, desses 200, provavelmente estava numa mão. Né? Algo assim Uhum. que, e na época, estava ali entendendo, bacana. Então, coloquei em contato, até eu conseguir colocar em contato ele com médico, com médicos americanos para entender o tema. Terceira dificuldade. Produto naquela época é até engraçado de falar isso. Você tinha que mandar uma carta assinada à mão, Não, carta não, e-mail, né, pô? consentimento do médico, com laudo médico, receita médica e consentimento do paciente que ele estava de acordo e estava em Peraí, carta físico? para a Anvisa em Brasília, para conseguir autorização de importação de um medicamento à base de cannabis. Era um processo.
Aí depois o produto chegava na Receita Federal, no aeroporto, era mais uma dor de cabeça para conseguir desalfandegar ali. E Era um processo. isso daí, a liberação da cannabis aqui no Brasil é 2015, não é? A Processo de primeira Anvisa, né? importação legal e a primeira RDC de autorização, sim, 2015. Então já tinha 5 anos quase. Já tinha 5 anos. Porém, muito poucos números. Em 2019, tinham mais ou menos ali um pouco mais de 4.000 pacientes que já tinham importado pelo menos uma vez. 200 prestadores, Tá. 4.000 pacientes, né? E aí eu sofri, né? A gente sofreu com toda essa burocracia e tudo, e Em que momento que você olha para dentro e fala, eu tenho que fazer meu plano de negócio? é bem nesse momento, porque quando a gente pegou esse produto, toda essa dificuldade, e esse produto tinha um risco de demorar mais ou menos 6 meses para chegar, eu olhei e falei assim, cara, eu não tenho 6 meses. Não sei se eu vou ter 6 meses. O produto vai chegar e ele pode ter partido. E aí? O que que adiantou? Né? A gente tentou, legal, mas e aí? Foi nesse momento que eu falei, cara, eu preciso, isso não é uma dor minha. Consequentemente, você vai conversando e vai se engajando com pessoas que estão na mesma situação. Esse problema não é meu, esse problema é muito maior que eu imaginava e eu tenho tudo para resolver. Eu tenho conhecimento, tanto na área executiva, tenho conhecimento na Uhum, cannabis, uhum, conheço uhum. como funciona toda essa parte regulatória que eu estou vivendo na pele, eu tenho todas as condições para me aprimorar, tenho as ferramentas necessárias. É isso, cara. É isso. É agora que eu encontrei o meu verdadeiro propósito, é agora que realmente é aonde eu vou, aonde que eu vou acordar e dormir, e pensar e trazer todo esse benefício que não vai ficar só para mim. A gente precisa para trazer para os outros 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil. E, cara, foi aí. Aí eu olhei para as pessoas próximas que tinham esse interesse também, né, que já estava vivendo comigo isso. A Marcela, uma das sócias fundadoras aqui, foi a primeira pessoa a falar: tô dentro, vamos em frente, legal. E agora? Vamos montar um BP para nós. Vamos fazer estruturação. Primeira estratégia: estratégia regulatória, estratégia jurídica, estratégia de mercado, estratégia de produto, estratégia de marketing, estratégia comercial. Até eu terminar a estratégia comercial, o CNPJ já estava aberto, então o CNPJ da Remedere saiu em dezembro de 2019. Passamos por um período regulatório, desenvolvimento de produto, registros. Primeiro produto foi. Pandemia te atrapalhou ou te ajudou? Desculpa? Pandemia te Pandemia. ajudou ou te atrapalhou? Cara, honestamente, ela me ajudou, sendo bem honesto, e é muito difícil eu falar isso porque muita gente sofreu, eu mesmo sofri, Óbvio, 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 familiares, óbvio. eu peguei Covid e tudo, foi assim, mas me ajudou numa perspectiva do quê? A empresa ela foi obrigada a crescer e se formar nativa digital. Uhum. Então, ela foi obrigada a nascer digital, obrigada com processos à distância, obrigada a nascer na nuvem, obrigada a trazer profissionais que estavam aptos a trabalhar não só no pessoal, mas também que conseguiam trazer benefícios nesse fluxo. E isso me ajudou muito no contexto do quê? A geografia não foi um empecilho para reunir um Dream Uhum. Team, né? Um time que realmente consegue colocar a mão na massa e realizar, solucionar problemas. A geografia não foi um problema, porque um num país, o outro no outro estado, o outro numa outra cidade, numa ligação online como a gente está agora, Uhum. está resolvido. A gente tá transformando aqui, eu e você, uma conexão em uma Sim, aliança, em um vínculo, né? A gente está cada vez mais envolvendo. Então, eu acho que esse foi o maior benefício que a pandemia trouxe para o país, para o sim, sim, mundo. sim. Para o mundo, Porque né? foi na pandemia que lembra que eu falei que tinha que mandar uma carta para a Anvisa?
foi na pandemia que eles digitalizaram esse processo. Foi Perfeito. na pandemia que um processo que você vai mandar uma carta consegue ser aprovado em 30 segundos digitalmente, Uhum. hoje, com toda a documentação. Então, foi uma transformação digital nesse período extremo. Sistemas de pagamento se aprimoraram, sistemas LGPD nasceu praticamente ali, pandemia, pós-pandemia, com certeza acelerado pela pressão digital e a necessidade. Então, foi algo assim que a gente conseguiu tirar um proveito disso, apesar de toda a dificuldade, né, Lógico, 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 lógico. da situação. Sua E, digníssima aparece agora? Cadê ela, cara? ai, olha só, eu já Vamos pulei. arrumar problema, cara. Tô aqui Não, levantando a não há bola pra problema. você, cara. Porra. Não. Ela apareceu quando eu estava indo para Florianópolis, naquela época de transição, saindo do mercado financeiro, tentando me achar, procurar um pouco legal, já tenho a confiança aqui que eu consigo ser um Ah, executivo. então ela te ajudou a se achar, pô. Me ajudou. A gente se conheceu e aí, diga-se aqui, uma brincadeira interna nossa. Eu só fui avisar ela que a gente se conheceu em São Paulo, né? Eu só fui avisar ela que estava me mudando em Florianópolis uns 2, 3 meses depois que eu conheci ela, né? Não ia perder ela logo de cara, né? Eu precisaria com. Deu certo, né, poxa? Deu certo, foi bom. Estratégia boa, né? Estratégia foi Correu o risco que você gosta, né, pô? frio, calculado, mas no final ela foi para Florianópolis também. Toda essa trajetória a gente se acompanhou, a gente foi juntos, foi bastante interessante e estamos aí até hoje. E Fabrício, me conta uma coisa agora, a gente caminhar aí para o desfecho. Grandes números aí hoje de vocês. Como é que é o mercado? Como é que vocês estão posicionados hoje? O que você puder falar aí dentro de números, posiciona aí que ó, acho que a audiência não faz a mínima ideia. É bastante, acho que eu falei bastante do mercado, né, número de prescritores, número de pacientes. Então, vou começar por aí que para vocês terem uma ordem de grandeza. 4.000 pacientes em 2019, hoje a gente calcula que já está perto de 400.000 pacientes, nível Brasil, né? 200 prescritores ali em 2019, hoje já estimamos cerca um pouco mais de 20.000 prescritores. Então teve um crescimento bastante escalonado. Na época, a gente encontrava praticamente uma apresentação, uma formulação, uma, duas, pouquíssimas formulações. Hoje já existem centenas de diferentes formulações para adaptar na sua prática clínica, diferentes formatos de administração. Então, teve uma evolução muito grande. Hoje, o Brasil é o país que mais produz artigos científicos sobre cannabis no mundo. No mundo. Legal. Isso diz porque o Brasil focou muito na saúde, na utilização Uhum. dessa ferramenta. A cannabis não é panaceia, apesar de ser, né, a gente precisa dizer, nada, não existe existe milagre, ponto. Sim, sim, Não sim. existe um produto, um medicamento que resolve tudo, né? Mas é uma ferramenta muito importante que, por trabalhar no sistema que está presente com receptores em quase todo o nosso corpo, ele tem uma abrangência muito grande. Então é importante a gente olhar para isso, né? Hoje a gente se encontra aqui, a Remedere se encontra entre as 20 empresas aí em nível de vazão de mercado. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu falo sem medo, assim, a autoridade que a gente está construindo não é porque a gente vende muito. Não é. Eu não quero vender muito, eu não quero ser o produto mais caro, não quero ser o produto mais barato, não quero ter. Eu quero ser o melhor. Simples assim. Quero oferecer o melhor produto, a melhor qualidade, o preço mais acessível para garantir essa qualidade. Quero garantir a melhor informação, a melhor educação. Quero garantir e combater a desinformação, com esse excesso de informação que a gente está tendo no mundo, né? Com esse Essa, excesso de. essa, essa que é a missão da Remedéria? Ser o A melhor missão produto?
A missão Verdade é promover qualidade de vida através de produtos, Legal. serviços e ensino. Essa é a verdadeira missão. E aí a Pô, gente que legal, começa cara. a traçar toda essa nossa trajetória e uma coisa que eu falo para a equipe, tá com uma ideia? Pergunta se essa ideia responde à nossa missão. Se a resposta é não, você já tem a resposta. Se a resposta é sim, você já tem 50% do caminho andado. Isso é top, cara. Isso é muito legal, né? E dá essa estrela norte, né, para a equipe. Não tem cultura mais forte que pode ser construída, né, cara? Pô, parabéns, cara. Muito legal. Última. O que que é sucesso para você aí dentro dessa tua jornada? Cara, sucesso para mim é quando eu recebo uma mensagem, um relato de uma mãe, de um filho que estava em dificuldade, com autismo, ou de um filho com um pai com demência, e essa pessoa está chorando, está acreditando, está rindo, tá agradecendo pela mudança que a gente teve. Acho que isso é o verdadeiro sucesso pessoal, cara. Isso não tem dinheiro que pague. Fabrício, olha aqui. O sucesso para mim eu venho encontrando que é passar momentos como esse e depois de uma hora de bate-papo, ter vontade de ficar mais horas e horas e horas conversando com vocês. Cara, obrigado aí, de verdade. Parabéns pela trajetória, parabéns aí pelo teu propósito, parabéns pela jornada, meus pêsames aí pelo teu pai, mas com certeza ele está aí te abençoando e conseguiu aí trazer essa jornada aí toda na tua vida. Faz tuas considerações finais. Obrigado, cara. É isso, eu que agradeço aqui, é muito importante isso que você está fazendo, você está se doando, né, para a gente conseguir compartilhar e espero que, e tenho certeza que você está inspirando muita gente, não só comigo aqui hoje, mas nos outros 200, 300 episódios que você tem gravado e se dedicando, e se esforçando e tudo. Tem coisas que as pessoas precisam ter a oportunidade para se abrir, para outras escutarem. E espero poder ter inspirado muita gente, espero poder ter direcionado, ou até mesmo ter acendido uma faísca aí de vontade de seguir os sonhos. E conte comigo sempre, parabéns mais uma vez. Foi um grande prazer ter passado essa hora com você aqui. Parabéns. Valeu, maravilha. Links aqui embaixo, me manda tudo aí para eu botar aqui na bio, tá? Obrigado de verdade. Pessoal, ó, fica com Deus. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau, até mais.